Oi, gente, tudo bem? Eu passei uma situação, assim, um pouco complicada e, como está muito recente isso, eu não quero apagar isso da minha mente, porque às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente não quer tirar nada de bom, de proveitoso dessa situação e a gente quer esquecer logo. E antes que isso possa, de repente, eu acho que isso não vai pagar na minha mente, mas antes que isso possa, de repente, acontecer, eu acho que eu tenho que falar sobre esse assunto, né? Eu quis falar. A minha irmã, ela, ela foi cometida de um câncer e a doença dela durou 1 ano e 6 meses, um pouco mais de 1 ano e 6 meses. E ela fez a cirurgia, fez as químios muito fortes, aguentou tudo, ela era uma pessoa muito forte. E passado um tempo, um pouco mais de 1 ano, a doença dela voltou. E como ela morava numa cidade distante da minha, meus pais, nós não poderíamos estar sempre lá, meus pais de idade e tal. Então, às vezes que eu pude ir lá, que eu pude, né, ficar lá com ela, vê-la, eu aprendi algumas coisas. Quando ela já estava bem ruizinha, a doença tinha voltado e já estava metástase, só que a gente imaginava, mas não sabia assim, com certeza, né? Eu comecei a entrar num conflito muito grande dentro de mim, porque eu acho que muitos crentes passam por isso, sabe? O conflito de que Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, ele é aquele que faz milagres, mas ele é soberano. E esse conflito entre o poder de Deus e a soberania de Deus, muitas vezes faz o crente desanimar, duvidar, porque é muito louco isso, você saber que Deus pode curar. Eu tinha certeza que o Senhor poderia fazer um milagre na vida da minha irmã, e eu sabia também que a vida dela estava dependendo só de um milagre, não tinha outro jeito. E, ao mesmo tempo, você saber que Deus é capaz de fazer um milagre, é capaz de curar uma metástase, mas Ele tem o poder de decisão também, você tem que entrar numa intimidade forte com Deus para que você entenda isso e que o seu coração não esteja sendo massacrado com esse pensamento, com esse conflito. E eu vivi esse conflito, porque eu pensava, Senhor, o Senhor pode curar, mas, Senhor, e se não for da tua vontade? E a gente passar por isso dentro da nossa família, eu já tinha perdido um irmão, o meu irmão mais novo. E agora eu estava perdendo a minha irmã. E os meus pais, você vê isso, seus pais já com uma idade, minha mãe quase com 90 anos, perder 2 filhos. Isso tudo é muito complicado para minha cabeça, por exemplo, que cuido dos meus pais, né? Então, eu vi que ela estava ficando muito ruim, e eu falei, eu preciso ir lá ver a minha irmã. Só que ela, sabe assim, quando a pessoa já está com uma aparência muito debilitada, ela muito magrinha
e com o abdômen muito inchado, e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lá, Senhor? Como que eu vou ver essa cena? Como que faz para você vê no celular, numa chamada de vídeo, é diferente do que você ir lá, ver a pessoa, tocar na pessoa. E a gente está vivendo um momento de pandemia. Quando ela começou a ficar doente, eu não podia ir lá. A gente estava todo mundo trancado dentro de casa. A gente não podia ficar indo, mesmo porque, como eu cuido dos meus pais, eu não podia ficar transitando tanto. Então, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, porque como é que eu vou chegar lá e ter estrutura emocional para poder olhar para minha irmã sem levar para ela sofrimento, sem levar para ela a angústia, né? Que eu vou sentir, eu tenho certeza que eu vou sentir. E aí o Senhor me mostrou na palavra dele, em João 11, 26, que fala, se crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu creres? E é como se Jesus estivesse perguntando para mim, você crê? Você está lendo isso? Você crê o que você está falando? Você crê o que você está lendo no meu livro, na minha palavra? E logo mais na frente, ele fala, há enfermidades que vêm para a morte, mas há enfermidades que vêm para a glória de Deus. E aí ele, entre linhas, entre essas palavras, ele falou para mim, sou eu que decido. Entrega para mim e descansa. Se você tem certeza que ainda que a pessoa esteja morta, viverá, qual é a sua preocupação, Aide? Eu fiquei, é verdade. Como que eu posso falar uma coisa, ler uma coisa e falar outra? E agir, aliás, agir de outra forma? Então aquilo me deu uma força e eu fui lá, eu vi, e em momento nenhum eu mostrei tristeza, em momento nenhum eu mostrei pena. Eu só quis conversar, aproveitar aquele momento que eu não sabia até quando aquilo ia acontecer. Enfim, depois de 2 dias que eu estive lá, ela faleceu. Isso ficou de ensinamento para mim o seguinte: a distância, o limite que há entre a fé e a obediência é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. E eu descobri, já, claro que eu já sabia, mas eu me toquei mais ainda de que nós não temos poder para falar nada e nem para contestar a Deus. Como que eu posso discutir com o Senhor, ordenar ao Senhor alguma coisa? Às vezes eu vejo pessoas, cristãos, ordenando Deus que cure, ordenando Deus que faça agora. E eu fico pensando, meu Deus, que poder nós temos de contestar a Deus e de ordenar a Deus que faça alguma coisa. Ele diz, eu sou, ponto final. Quando eu fecho os meus olhos, eu tenho a noção prática de que a terra era sem forma e vazia. Feche os seus olhos. Sem forma e vazia não tem nada. Mas quando eu abro os meus olhos, eu vejo toda a criação de Deus. Eu vejo o céu, eu vejo as plantas, eu vejo o ser humano com toda a complexidade do seu organismo, de tudo que funciona, sua cabeça que pensa, que aprende, que raciocina, os órgãos que funcionam. A gente anda, enxerga todos os tipos de animais, plantas, flores, prédios, inteligências que fazem, por exemplo, eu estar falando com você agora. Então, tem um texto da palavra de Deus que está lá em Colossenses 1. Eu vou ler do 13 ao 23. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas, para todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que fostes pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. São as palavras de Paulo, um homem que teoricamente sabia das coisas de Deus, mas ele não vivia. Então eu quero que você reflita hoje sobre o poder da palavra de Deus. O que há entre a fé e a obediência é a palavra. Porque parece estranho isso, mas a fé e a obediência são coisas que às vezes se contrapõem, porque você sabe que Deus pode fazer, mas você tem que ser obediente e submisso à vontade dele. Então que a palavra de Deus te revele, assim como revelou a Paulo, a verdade, e que você não fique mais como um errante, lendo talvez, mas continuando a errar, lendo, entendendo, mas não colocando em prática, porque o Senhor, ele é soberano, dele e para ele pertence todas as coisas, o poder é dele, e um dia tudo isso aqui vai acabar e nós vamos estar em algum lugar. Eu quero estar com o Senhor. E você? Um beijo, fica com Deus.